Queria pedir um pouco da sua concentração. Sei que vai ser um pouco difícil, porque temos uma missão daqui a pouco muito boa também, que é a nossa ceia de Natal. Então a gente está um pouco ansioso para isso, mas não sem antes ouvimos um pouco da palavra de Deus. Refletimos um pouquinho mais sobre o sentido do Natal, sobre essa mensagem de amor, de fé e de esperança. Bom? Então quero te convidar, que você dedique toda a sua atenção à palavra do Senhor. Diz assim o texto, vamos ler o texto que vai do 41 ao 52, Lucas capítulo 2. Diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Esse é o nosso texto. Nós vamos refletir nele daqui a poucos minutos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele suas bênçãos. Oremos. Pai nosso que está nos céus, bendito e santificado seja o teu nome. Também quero te agradecer por esse culto, por essa maravilhosa oportunidade que temos, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, com essa casa cheia, de te louvar, de te engrandecer. Hoje com um motivo mais do que especial. Esse é o nosso culto em celebração a Ti, pelo nascimento do nosso Salvador. Também é o último culto do ano. Então temos diversos motivos para adorar, louvar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossa vida, por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor, por esse momento também da Tua palavra. Não deixe, Senhor, que saiamos daqui sem que nossos corações estejam aquecidos. Não permita, Senhor, que saiamos desse lugar apenas de barriga cheia, mas com certeza com o espírito pronto após ouvir a Tua palavra. Edifica-nos, Senhor. Exorta-nos. Mas, por favor, fala conosco, em nome de Jesus. Que toda glória seja para Ti e nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, eu sei que o nosso texto não é um texto comum para se usar no Natal, mas eu acho que ele tem tudo a ver com essa mensagem. E a gente vai entender isso ao longo da exposição. Mas a primeira pergunta, pelo menos veio na minha cabeça, não sei se vem a sua, sempre que eu leio Lucas capítulo 2, a partir do verso 41, a gente se depara com o único relato de toda a Escritura, sobretudo os Evangelhos, que narra algum episódio da transição entre infância e adolescência de Jesus. É o único episódio. E você sabe disso. Existe uma corrida entre os curiosos, estudiosos, teólogos, para se tentar descobrir um pouco mais do que eles chamam de infância perdida de Jesus. Essa curiosidade não começou aqui, ela começou já lá no século II, depois de Cristo, cerca de pouco mais de 100 anos após o nascimento de Cristo, já se tinha essa curiosidade. Procurava-se nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que podia se achar sobre a infância e a adolescência de Jesus. E como não se encontrava muita coisa, parece que algumas comunidades começaram a tentar preencher essa lacuna. Na ânsia de tentar preencher e responder essas perguntas,
começaram a surgir o que a gente chama de livros apócrifos. Alguns pseudo-evangelhos foram escritos durante esse período para tentar preencher essa lacuna. Um deles eu trouxe aqui algumas experiências para te contar, é o pseudo-evangelho de Tomé. Né? O nome completo se chama o Evangelho da Infância do Senhor Jesus, segundo Tomé. Só para você ter ideia, esse pseudo-Tomé, que não se sabe quem é, né? ele começa o seu livro, né, o seu evangelho, já abrindo e contando uma época em que o menino Jesus dele, vou deixar isso bem claro, porque vai que alguém pega a mensagem cortada, né? Aí vão ver o pastor Miguel pregando o livro apócrifo aqui. Aí você vai ver que a história é fantasiosa demais para ser verdade. Vamos lá. Jesus tinha 5 anos de idade aqui, como um garoto normal de 5 anos. Jesus está na beira de um riacho próximo de casa, brincando com seus coleguinhas. Ali Jesus está meio que represando a água do riacho e fazendo o que parece ser pocinhas de água, né? Pocinhas de água. E com a laminha dessas pocinhas, Jesus está fabricando ali passarinhos de barro, né, para ele e para seus coleguinhas. Qual é o problema disso? É que Jesus estava fazendo isso no dia de sábado. Você sabe muito bem que o judeu não faz grandes trabalhos, não fabrica nada, enfim, não faz grandes coisas no dia do sábado. E aí um vizinho esperto, aquele vizinho, né, gente boa, apareceu, viu aquela cena, correu para José para contar. Chegou lá, chamou o pai de Jesus, José, e disse para ele assim: José, seu filho está fazendo passarinho de barro no sábado. José, naquele momento, né, ficou muito chateado, desceu até o riacho e foi lá repreender Jesus. O primeiro problema acontece aqui. A história conta que o menino Jesus, sem se importar com seu pai, deu as costas para ele, com muita raiva, ele bateu palmas e disse: voai. E aquela meia dúzia de passarinho de barro criou vida e saiu voando. Nesse espaço de tempo, um coleguinha dele que estava próximo, né, viu aquelas pocinhas de água e nada incomum, né, para uma criança. O que ele pensou? Eu vou destruir essa represinha aqui. E ele começou a chutar e cavar a represa de forma que a água voltou para o riacho. As pocinhas de Jesus secaram. Sabe o que Jesus fez naquele momento? Ele ficou tão irado com aquele garoto, também, talvez 5, 6 anos, que ele lançou uma maldição para o garoto. Ele disse que você se seque e fique tão seco quanto a minha pocinha de água. Mais à frente, os relatos continuam. Por exemplo, uma vez Jesus está na beira de um poço, e aí um rapaz correndo no meio da cidade esbarra nas costas de Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: você não continuará mais o seu caminho. Aquele garoto cai de bruços no chão e morre na hora. E por aí, eu vou parar por aqui. Mas calma, tem uma que é importante contar. Depois de todas essas mortes, massacres e maldições, um grupo de vizinhos e amigos de José se reuniram, né? O vilarejo de José, né? José e Maria se reuniram e foram até José fazer uma espécie de reunião de moradores ali, né? E foram para José: José, olha só, a gente constatou que o teu filho, realmente o que ele fala acontece. Então você tem que ensinar esse garoto. Ele tem que abençoar, ele só está amaldiçoando. E outra coisa, todo mundo que cruza o caminho dele morre. Que isso? Aí José, né, ficou obviamente irado, né, com seu filho, correu lá e foi repreender Jesus. A história conta que José agarrou a orelha dele, já deu um puxão na orelha daquele menino, e aí começou a repreender ele. Aí conta o relato, talvez o mais pesado até aqui. Aquele menino, não vou nem chamar de Jesus mais, aquele menino, né, sabe sei lá quem, aquele menino, né, virou para José: como é que é o nome desse pessoal que está falando de mim? Né? José deve ter dito o nome. Ele amaldiçoou todo o vilarejo. Todo o vilarejo de José ficaram cegos. Todas as pessoas ficaram cegos na hora. E aí ele ainda virou para José, para o seu pai, e disse o seguinte, abre aspas: a ti é suficiente que me vejas, sem me tocares. Tu nem sabes quem sou? Pois se soubesses, não me magoarias. Ainda que neste instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Foi como eu disse, irmãos, um relato um tanto fantasioso, bizarro, mas eu acho interessante trazer para a gente, para justamente você comparar o relato que eu acabei de contar com aquilo que a gente acabou de ler. O relato desse texto apócrifo é o exato oposto, se é que você reparou bem, do relato que Lucas conta no seu evangelho. Veja que Lucas termina o texto fazendo questão de dizer muito claramente
Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. O Jesus dos apócrifos não é, de forma alguma, o Jesus dos evangelhos. Jesus é humilde, meigo, manso, poderoso sim, mas Jesus nunca usa o seu poder para mero exibicionismo. Jesus é santo, é puro, livre de pecados. Não sei se você contou, mas se você contar, só nesses relatos que eu contei, meia dúzia de pecados Jesus teria cometido aqui. Meia dúzia. Jesus não é assim. Jesus é puro e ele é santo. E aí, eu quero responder 3 perguntinhas, curiosas que surgem nesse momento, a título de introdução. Primeiro, a Bíblia conta como foi a infância e adolescência perdida de Jesus? É óbvio que sim, irmão. É claro que sim. A gente acabou de ler. O que a gente não consegue entender ou talvez aceitar é que a Bíblia resume esses eventos. Veja, acompanhe comigo. Deixa a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 2. Vamos ler o verso 40. O verso 40, ele termina a primeira visita da família de Jesus a Jerusalém. Quando eles levam o menino de Jesus para ser apresentado e circuncidado. No final, no verso 40, diz assim: o menino, veja, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pronto. Você queria saber como é que foi a infância de Jesus? Eu vou ler de novo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui está um belíssimo relato, um resumo, sim, mas do que foi a infância de Cristo. Ah, pastor, mas e a adolescência? Ora, é o texto que a gente acabou de ler. Jesus completa 12 anos. Ele faz uma das suas visitas a Jerusalém, agora como um garoto de 12 anos, discute entre os doutores e no final, leia comigo, verso 51 e 52, dá conta de dizer: então foi com eles para Nazaré e era desobediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A gente não tem tempo de comentar tudo isso, mas veja, eu disse, é um resumo, mas que resumo? Esse resumo já destrói todos os contos e mitos que a gente acabou de ouvir aqui. Todos. Por quê? Primeiro, Jesus é Deus encarnado. Segundo, Jesus é plenamente homem. O texto está dizendo, ele crescia, ou seja, ele se desenvolvia em estatura, espiritualmente, fisicamente. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo em sabedoria. Mas veja, diante de Deus e dos homens. Aqui parece que as pessoas do vilarejo de José e Maria não tinham medo de Jesus. Parece que eles respeitavam e admiravam Jesus. Por quê? Porque aquele menino crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Então, em primeiro lugar, a Bíblia conta e muito como foi a infância e a adolescência de Cristo. Agora, segunda pergunta. Por que falam tão pouco dessas duas fases? Aí sim, eu concordo contigo. É um resumo. Por que a Bíblia, por que os evangelistas resumiram isso? Primeiro, porque os evangelhos não são biografias de Jesus. Não são. Em outras palavras, a história dos evangelhos não é a história da vida corrida de Jesus Cristo. Não é. Embora eles se atenham prioritariamente à vida de Cristo, a história dos evangelhos é a história da nossa salvação. É claro que Jesus é o protagonista. Por quê? Porque ele é o Salvador. Mas a história dos evangelhos é a história da salvação. Isso já nos ajuda e muito a entender o texto. Mas terceiro e último lugar, então qual é o objetivo de Lucas em trazer esse relato que a gente acabou de ler? Como eu disse, dos 4 evangelistas, apenas Lucas cita algum evento da adolescência de Jesus, justamente isso. Por que Lucas trouxe isso? Eu tenho pelo menos 2 motivos. Pode ser que hajam mais, mas eu acho que esses 2 são os principais. Primeiro, para que nós, assim como os leitores, soubéssemos que, desde cedo, Jesus já tinha consciência de quem ele era e o que ele veio fazer aqui no mundo. Perceba que quando Jesus responde a sua mãe, ele não está em dúvida no seu coração. Na verdade, ele está surpreso porque o pessoal está tão desesperado. Ele sabe quem ele é. Estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele sabe quem é, ele sabe qual é a sua missão. Mas, em segundo lugar, eu diria que Lucas também quer mostrar para a gente que desde muito cedo, Jesus já começou a sua obra de santificação aqui na terra. Não se esqueça, Jesus não veio apenas para morrer.
Ele veio para viver a vida que nós não conseguimos viver. Jesus nos substituiu não apenas na morte, mas na vida. Ele cumpriu naquilo que a gente fracassou. Ele venceu naquilo que a gente foi derrotado. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas então, agora sim, a gente pode ir ao texto. Lucas 2, a partir do verso 41. Esse texto, irmãos, é muito simples. A gente vai passar por ele bem rápido. Ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes. 3 grandes partes. Tá? Anote aí. Primeira parte, a surpresa da família. Segunda parte, a surpresa dos doutores. E a terceira parte, a surpresa de Jesus. Então, bem facinho. O título se chama Surpreendidos por Jesus. Então, a gente vai brincar com as surpresas aqui. E no final, algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, a surpresa da família. Me acompanhe. Verso 41. Diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Pausa. Uma primeira informação muito importante aqui. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém na festa da Páscoa. Algumas coisas que a gente não sabe sim, a festa acontecia todos os anos. E sim, a família de Jesus ia todos os anos para a Páscoa. Ah, pastor, mas isso é comum, né? Todo mundo vai para as festas, todo mundo vai para a Páscoa. Não é comum. Segundo a lei de Moisés, apenas os homens eram obrigados, né, a cumprir as obrigações religiosas, ou seja, a ir em caravana para Jerusalém na época das festas. Era caro, era distante, era incômodo. Geralmente as mulheres não iam. Mas o texto dá a entender que os pais de Jesus, ou seja, José e Maria, iam todos os anos, como já era de costume. Isso aqui já aponta para a gente, logo inicialmente, para a gente lembrar da piedade dos pais de Jesus. Lucas é especialista em fazer isso. Na verdade, ele está dando já uma lista para a gente, de homens e mulheres piedosos no seu texto. Não se esqueça, essa Maria é a mesma Maria do Magnificat, que vimos o pastor Ricardo pregar aqui, expor para a gente alguns domingos atrás. É a mesma Maria piedosa, que recebeu a visita do anjo Gabriel e foi submissa ao ponto de dizer: Senhor, eu não entendi muito bem o que vai acontecer, mas olha, cumpra-se em mim. Essa é a Maria. Esse é o José, que embora refletindo em seu coração, e como a Bíblia diz, era um homem justo. Ele queria não entregar Maria às autoridades. Ele queria, inclusive, desmanchar o casamento ali para não ter nenhum problema para ela. Mas o anjo visita ele no meio da noite. Fala assim: não, rapaz, calma, está tudo acontecendo como deveria acontecer. Esse menino, né, ele vai se chamar Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Naquele momento, José entende sua missão, entende o que está acontecendo, e ele então se submete como servo obediente e cumpre sua missão. Veja, um homem e uma mulher piedosos. É isso que o texto está informando para a gente. Mas continua, verso 42. Quando ele completou, Jesus, 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Aqui a gente tem uma informação importante. Jesus agora tem 12 anos. Jesus agora começa a ser um adolescente aqui, como a gente chamaria hoje, e ele sobe com os pais. A gente não sabe se é a primeira vez que Jesus vai ou se ele vai todos os anos. Não tem como saber isso. O que a gente sabe é que Jesus está indo junto com seus pais ao templo. Outra informação importante são os 12 anos. Segundo uma Mishnah, né, que a gente tem acesso, a idade em que o judeuzinho homem, né, ele se transforma num homem para a sua sociedade, é a idade de 13 anos. Ou seja, daqui a um ano, os meninos, né, passavam pelo que a gente conhece hoje como bar mitzvah, uma espécie de ritual onde acontecia uma sabatina e aquele menino respondia algumas perguntas, fazia perguntas, enfim, dizia algumas coisas decoradas, e a partir dali ele assumia toda a sua responsabilidade como um homem, pelo menos do ponto de vista espiritual. Então, significa que daqui a um ano, Jesus vai cumprir suas obrigações. E o que os meninos faziam? Quando eles tinham 11 ou 12 anos de idade, eles iam para o templo. Para quê? Para simplesmente se preparar. Então, o que a gente está vendo aqui é uma espécie de pré-bar mitzvah, ou seja, uma preparação para o que vai vir, né, adiante. Mas seguimos, versos 43 ao 45. Aí a confusão é instaurada. Veja, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Uau, aqui o texto, né, ganha uma certa emoção. Espera aí, pastor, o senhor acabou de dizer
que o casal, os pais de Jesus, eram um homem e uma mulher piedosos, né? E como é que gente piedosa se perde ou perde o seu filho no meio de uma multidão e só percebe isso um dia depois, né? E aí algumas pessoas vão acusar José e Maria de negligência. Claro que não é isso que a gente entende e nem a maioria dos teólogos. O que acontece aqui é explicado pela própria cultura, né? Como é que funcionavam as caravanas? As caravanas, naquele período, né, inúmeras pessoas, cerca aí, em média de 100 pessoas por caravana. Então imagina, muita gente. Como é que funcionava? As mulheres saíam à frente, né? Pelo fato da mulher caminhar um pouco mais lento, elas saíam com os bebezinhos de colo, né, com as criancinhas pequenas, e iam devagar, sim, saíam um pouco à frente, depois iam os animais, e por último iam os homens, protegendo a caravana, mas também carregando os filhos mais velhos com eles atrás. Conseguem andar um pouco mais rápido. Então, o que aconteceu ali, pastor? O que aconteceu ali, irmãos, foi aquele velho e bom desencontro, né, que acontece com a gente, com qualquer pessoa. Né? Provavelmente foi assim, Maria está saindo, José não está aqui ainda. E ela pensou com as mulheres, Jesus está com José, então vamos andando, né? Não vou atrasar a caravana. Foram andando. Quando chegou a vez de José estava sem Jesus. Aí José pensou assim, não, Jesus está com Maria lá na frente. Então, quando a gente chegar no acampamento, a gente se encontra. E aí saiu andando. Então não houve negligência, pelo contrário. Esse grupo de versos, ele nos ensina, ele nos mostra que ao logo perceberem que seu filho havia sumido, eles procuram primeiro na caravana, quando não acham, eles iniciam uma jornada desesperada. Maria fala, estou perplexo, eu estou desesperada atrás do meu filho. Né? E eles só param de procurar quando encontram. Irmãos, essa é a informação que a gente está procurando. Será que são pais negligentes? De forma nenhuma. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Quem nunca perdeu um filho no shopping? Né? Espero que a Bruna não tenha ouvido. Quem nunca? Né, irmãos? Mas enfim, é algo normal, natural, né? Mas a piedade deles continua firme. Por quê? Porque eles vão buscar Jesus até encontrar. E isso o texto deixa muito claro. A gente também não sabe quanto tempo isso se deu, tá? Não dá pra gente discutir isso aqui, mas o fato é, eles só pararam quando encontraram Jesus. Segundo lugar, a surpresa dos doutores, verso de número 46. Me acompanhe. Diz assim, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Até aqui, irmãos, tudo bem, já expliquei, né? Isso era comum naquela época, as crianças estavam se preparando, o sinédrio era aberto, tá? E esses adolescentes tinham acesso aos doutores. Tá? Não é nenhuma surpresa até aqui. Aí o 47 a coisa já muda um pouco. Veja, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Opa, aqui a coisa já mudou um pouco. Né? Tem um menino ali aprendendo, como todos os outros, mas tem um menino protagonizando assim. Tem um menino ali se destacando entre os demais. E aí acontece a surpresa dos doutores. Só para a gente investigar isso um pouquinho, né? E você entender isso bem, não é a primeira vez que uma pessoa ou um grupo de pessoas ficam admiradas com Jesus. Não é a primeira vez. E vamos tentar entender o que significa essa surpresa dos doutores? Será que é algo de mais? Será que é algo de menos? Tentar entender? Um pouco mais à frente, Lucas capítulo 4, é aquela cena em que Jesus está iniciando o seu ministério. Jesus está, começando o seu ministério. Ele acabou de sair do batismo, da tentação, e ele entra numa sinagoga. Quando ele chega lá, dão um livro, o texto diz, o rolo de Isaías, para que ele pudesse ler. E ali, lendo o texto de Isaías, no final, Jesus fala, e isso se cumpriu hoje. A gente não sabe o que mais Jesus falou, mas veja como é que o texto termina. Verso 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Eu não sei se você já entendeu esse texto, mas veja, vamos pensar rapidinho. O que significa aqui, em Lucas 4, essa admiração? O texto falou que todos os que estavam na sinagoga sempre, né, cheia, abarrotada de gente, ficaram admirados com a autoridade, enfim, com as palavras que Jesus estava falando ali. Mas já houve um burburinho no meio. Mas não é esse aí que é o filho de José? A partir disso, Jesus começa, então, a vira para eles e começa a falar para eles
sobre a rejeição que a cidade tem com seus próprios profetas. Lembra? Né? Que profeta é bem recebido em sua casa? E aí Jesus começa a falar algumas palavras duras para eles. Veja como termina o texto de Lucas 4, verso 28. Veja, é o mesmo capítulo. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. São as mesmas pessoas, o mesmo dia, o mesmo pregador. Aquelas mesmas pessoas que ficaram admiradas terminaram o dia querendo matar Jesus. Não sei se você lembra, é aqui que eles levam Jesus para o alto de uma montanha e tentam apedrejar Jesus ali. Olha, no início do ministério de Cristo, Cristo já teria morrido se ele não fosse Deus homem. Mas diz a palavra de Deus que ele consegue, então, escapar, foge, né, da mão daquelas pessoas. Então, o que significa essa admiração? Vamos ver? Mais um exemplo. Um pouco mais à frente, Lucas capítulo 4 ainda, verso 32, diz assim: todos ficavam maravilhados com seu ensino. Aqui já em outro contexto. Jesus sai dali, vai para Cafarnaum, e aí diz o texto: todos ficavam maravilhados com seu ensino. Por quê? Porque ele falava com autoridade. Verso 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E aí, o que significa essa admiração aqui? Lembra, ele está em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades mais privilegiadas pela qual Jesus passou. Conta-se que foi o lugar onde Jesus mais operou milagres, prodígios e sinais. Foi em Cafarnaum. Esse lugar, né, foi palco de coisas grandiosas. Mas veja o que Jesus vai dizer para Cafarnaum, lá no capítulo 10 de Lucas, verso 15. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Eu vou explicar para você por que a gente está falando isso. Eu passei por esses dois exemplos para tentar entender o que significa a admiração dos doutores a esse pequeno menino prodígio que está agora com 12 anos falando entre os doutores. Absolutamente nada. Não significa nada. É um grupo de pessoas intelectuais interessada, admirada por um garotinho intelectual. É basicamente isso que está acontecendo. A surpresa dos doutores não passa de uma admiração superficial, né? Que infelizmente não passa de uma admiração pelo intelecto daquele garoto. Mas seguindo o texto, terceiro e último lugar, aí vem então a surpresa do mestre de Jesus. Vamos lá, verso 48 em diante, diz assim: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Veja, irmãos, nada de anormal aqui. De novo, um pai e uma mãe perdeu um filho a um dia de caminho de viagem. Estão aflitos. A expressão aqui é uma dor que fere de dentro para fora. E Maria dá o endereço, Maria diz quem é que causa essa dor. Ela diz: filho, por que você nos fez isso? E ela ainda completa: seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Sim, Maria está assim muito aflita, muito chateada, normal para uma mãe preocupada com seu filho. Uma frase de repreensão, mas veja o que diz o verso de número 49. Aí sim, a surpresa de Jesus. Ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Veja, irmãos, vou repetir. Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, Maria e José caminharam um dia em direção a Nazaré, né? Um dia, voltaram o caminho de um dia, 2 dias, e ficaram em Jerusalém pelo menos um dia procurando. Isso é o que tudo indica. Ou seja, 3 dias procurando seu filho. Depois, no 3º dia, quando acham, né? Caramba, a gente procurou em todos os lugares, mas ele estava aqui sentadinho, seguro, calmo, tranquilo, né? Entre os doutores. Jesus vira para eles e pergunta assim: o que vocês estão me procurando? Eu vou explicar para vocês isso aqui detalhadamente. Em primeiro lugar, a surpresa de Jesus. Por que vocês estão me procurando? A surpresa de Jesus aqui, né, significa basicamente isso. Olha, eu não estava pregando uma peça em vocês. Eu não sou um filho rebelde, desobediente, que
fugir da caravana e vir para cá sozinho. Não, nem tampouco eu estou perdido. É isso que significa a pergunta de Jesus. Por que vocês estão me procurando? A gente só procura algo que a gente perdeu. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu estou no exato lugar onde eu deveria estar. Na casa do Pai. É isso que ele está dizendo. Segundo lugar, ele começa a outra frase dizendo, não sabiam. Essa frase, irmãos, ela significa, vocês deveriam saber. Ou como eu gosto de pensar, vocês se esqueceram. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai. Em outras palavras, se vocês acham que me perderam, o primeiro lugar que vocês têm que procurar é lá. Ou melhor, aqui. É isso que ele está dizendo. E esse não sabiam, ele se refere, lembra o que eu falei? Era um casal piedoso, gente. Um homem e uma mulher diferenciados. A bendita entre as mulheres recebeu a visita do anjo, um milagre aconteceu com ela. Mas o anjo disse para ela lá no capítulo 1, verso número 32, olha, ele será grande em poder e será chamado Filho do Altíssimo. Então o segredo já havia sido revelado para Maria. É como se Jesus estivesse falando assim, você se esqueceu o que o anjo falou para você? Sim, eu sou filho de José, mas em primeiro lugar, eu sou filho do Altíssimo. Em terceiro lugar, o que Jesus diz é que eu devia estar na casa de meu Pai. Uma possível tradução, talvez você tenha aí com você, é essa aqui. Me convém tratar dos negócios do meu Pai. Então, em outras palavras, o que Jesus está falando é, eu estou fazendo a vontade de Deus. É isso que significa o texto. Um segundo destaque aqui é a expressão meu Pai. Por quê? Porque Maria jogou um argumento de autoridade, não sei se você percebeu. Seu pai e eu. Ai de um filho, quando a mãe fala isso, né? Seu pai e eu estávamos esperando aqui. Né? Ai de um filho. Foi isso que ela tentou fazer. Só que Jesus joga, né, a autoridade. Meu pai e você? Mas tá bom. Mas eu sirvo, em primeiro lugar, ao Pai dos céus, ou seja, Deus Pai. Pai celestial. Ao Altíssimo, Deus, seu Deus, o seu Pai. É isso que ele está dizendo. Então veja, ele vai dizer, mãe, não é somente onde eu estou, mas é porque eu estou aqui. De novo, não estou desobedecendo, não estou fugindo, eu estou no exato lugar onde eu deveria estar, estou cumprindo as minhas obrigações, a minha missão. Uma última pergunta que talvez você faria na sua cabeça é, tá bom, pastor, eu entendi que não foi negligência dos pais, mas talvez pode ter sido rebeldia do filho. De forma alguma. Lembra do que a gente leu nos Apócrifos? A gente não pode nem pensar assim. Por quê? Porque nele não havia pecados. O coração de Jesus não é um coração rebelde, é um coração submisso e obediente. Só que Jesus é tão obediente, tão submisso, que ele é diferente de você e de mim. Ele é diferente de nós. Por que isso, pastor? Jesus não está desobedecendo seus pais. Jesus não está sendo rebelde com seus pais. O que ele está fazendo é priorizando a sua obediência, a sua devoção. O que acontece nesse texto é uma feliz coincidência. É quando a prioridade de Deus se chocou com a prioridade dos seus pais. É quando a vontade do Altíssimo se chocou com a vontade dos seus pais. E essa lição aqui é uma lição importante, inclusive, para José e Maria. José e Maria, José, provavelmente, segundo a tradição, morre mais cedo, mas Maria vai até a cruz seguindo Jesus. Você lembra disso? Ela fica isolada na cruz. Mas Maria vai sendo preparada aos poucos, para que quando chegasse aquela época tão terrível, que seria a morte do seu filho, do seu primogênito, ela entendesse, eu não estou perdendo meu filho, eu estou ganhando um Salvador. Você entende isso? Então, os pais começam a entender aqui, ou melhor, deveriam começar a entender que ele é nosso filho, mas em primeiro lugar, ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Aí sim, partindo para o final, vamos compreender qual é a conexão, pastor, dessa história que o Senhor narrou, explicou para a gente com o Natal. Irmãos, eu acho que tem tudo a ver. Veja bem. Escrevi uma frase ontem, acredito para os irmãos, que é a seguinte: o Natal é a única festa de aniversário que perdemos o aniversariante de vista. Sejamos bem sinceros. Não é isso que acontece no Natal?
Pena que esse sermão não foi pregado uma semana antes, né? Está sendo pregado depois. Não tem problema. Essa aplicação ela serve para o Natal, para a Páscoa, para todas as nossas festas, ceia do Senhor, como o pastor Costa pregou aqui, né? Algumas semanas atrás. Serve para os nossos cultos, serve para hoje. Todas as nossas reuniões, tudo que precisamos buscar esse significado para tudo isso. Nós não podemos perder Jesus de vista. Mas sejamos sinceros, a nossa festa de Natal, ela é cada vez mais desprovida de significado. A gente prepara tudo, a gente arruma tudo, mas a gente se esquece de Jesus. Eu falo isso por experiência própria. Mas então, 3 aplicações finais, a fim de que você não perca mais Jesus de vista nas suas celebrações. A gente precisa evitar 3 distrações que aconteceram no texto. A gente passou, eu vou lembrar, e aí então a gente vai entender. 3 coisas que acontecem naturalmente, qualquer Natal, qualquer festa, qualquer culto. Em primeiro lugar, a festa. Tem coisa que distrai mais a gente do que festa? Eu comecei essa pregação pedindo a sua atenção. Por quê? Porque eu sentado lá atrás eu percebi, é normal. Hoje é dia de festa, de celebração, tem mesa posta, está todo mundo ansioso, alegre, feliz. Então a igreja está dispersa, isso é fato. Por isso que eu comecei chamando a atenção de vocês, tentando roubar um pouquinho só da atenção de vocês. Por quê? Porque a palavra que a gente tem aqui é muito importante. Mas isso acontece mais ainda quando você está no controle da festa. É você que está sentado aí. Você está no controle. Se não está no controle, você tem poder de influência. Eu passo o Natal na casa dos meus pais. Mas no momento de parar, orar e refletir sobre o Natal, sou eu que tomo a dianteira. Não porque meu pai não tenha condições, mas porque me cabe fazer isso. E eu vou lá e tomo. E converso, e eles gostam, enfim, e por aí vai. Mas eu sei que em muitos lugares, se a gente não toma a dianteira, nada acontece. E aí por quê? Porque estamos preocupados com a festa. Veja bem, voltando para o texto, você acha que foi coincidência? Jesus se perder justamente no momento em que seus pais vão para a festa da Páscoa. Irmãos, a festa da Páscoa, tá? Natal é uma festa cristã, mas a Páscoa era uma festa judaica. Do ponto de vista, né, do povo judeu, era a festa mais importante de sua história, inclusive até os dias atuais. Nenhuma festa ainda sobrepujou para os judeus a festa da Páscoa. Por quê? Porque a festa da Páscoa você lembra pelo menos de 2 coisas importantes. A libertação do povo, né, de um jugo terreno, ou seja, de um império terreno do Egito, né, através da morte de um cordeiro. Percebe isso? Eu vou repetir. Veja, a Páscoa comemora a libertação do povo de Deus, né, de um jugo da escravidão através da morte de um cordeiro. Não há coincidência aqui. A Páscoa é a festa que melhor apontava e continua apontando para o Messias. Ao ponto de João Batista olhar Jesus e gritar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer mais à frente: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Porque através do seu sangue a morte passa por cima. É só através do sangue de Cristo que a gente pode ser livre da morte e da condenação. Então não é coincidência. Veja, estava tudo arrumado, tudo pronto. Os cordeiros já haviam sido mortos, os pães preparados, as ervas colocadas em cima da mesa. O povo estava lá, as caravanas chegando, tudo preparado. Mas Jesus não estava lá. Mas eles perderam Jesus no meio do caminho. É claro que isso é simbólico, mas isso é fato em nossas festas. E como eu falei, irmãos, pior, em nossos cultos. Em primeiro lugar, o que nós temos no Brasil, na maioria das igrejas, são cultos sem Cristo. Cultos onde Cristo não é o centro. Onde as orações não louvam o nome de Cristo. Os louvores, então, nem se fala. Mas as pregações, como se fosse o melhor momento, é o pior de todos. Um cristão verdadeiro, onde habita ricamente nele a palavra de Deus, não aguenta ficar num lugar como esse. A Bíblia não é aberta. É a historinha da carochinha que a gente ouve. Eu estou de férias, irmão, então estou visitando as igrejas, mas eu falo para você, é bom a gente visitar outras igrejas, é muito bom, mas eu sei onde ir, sinceramente. Você acha que eu vou em qualquer lugar, irmão? Pelo amor de Deus.
O que mais tem é igreja boa. Não estou dizendo que não tem igreja boa, não estou dizendo que só a nossa é boa. Estou dizendo que tem muita igreja boa. O problema é que a gente não sabe procurar. Ou o problema é que a gente se contenta com muito pouco. Irmãos, não tem nada mais medíocre do que um culto cristão sem Cristo. Nada! Mas infelizmente é o que a gente mais tem. Mas tem um segundo motivo também. Tem as igrejas boas, como a nossa, por exemplo. Pregação bíblica, cristocêntrica. Onde a nossa preocupação aqui, né, Anderson, do início ao fim. Quem me ajuda que sabe disso. É orar ao Senhor, invocar a sua presença. A gente está preocupado sim com muita coisa. Mas em primeiro lugar, que Cristo seja glorificado aqui. Mas aí vem eu e você para o culto. A gente se arruma, fica bonito, aparamentado. A gente sai de casa, mas a gente não sabe nem o que está fazendo. A gente vem para o culto, é ceia de Natal, é culto de Natal. Talvez eu fui convidado hoje, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E a última coisa que passou pela sua cabeça foi: eu estou indo para a igreja para cultuar Jesus Cristo. Porque Ele é a razão da minha vida, da minha existência. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Mas em segundo lugar, para a gente caminhar. A segunda coisa que distrai a gente, aliado a isso, somado a isso, a festa, é a superficialidade. Lembra dos doutores? Eles estavam admirados, uau! E aí a gente olha para esse texto e a gente acha, uau! Jesus já ganhou o ministério dele aqui, não ganhou nada. O maior embate de Jesus, o maior trabalho de Jesus vai ser justamente com esse grupo. Os doutores e mestres da lei, os fariseus, os saduceus e por aí vai. A admiração deles a gente já viu, não significa nada. Por que não significa nada, pastor? Porque eles se admiraram com apenas um pedacinho de Jesus. Eles olharam para aquele menino e, como eu já disse, para o seu intelecto, talvez para a sua oratória, né? Não sei, alguma parte de Jesus, e eles, uau, se admiraram. É isso que, infelizmente, a maioria de nós tem feito. Para boa parte da humanidade hoje, eu estou falando da humanidade que não é cristã, os que conhecem Jesus. Jesus foi um grande homem no passado, um grande exemplo, um mestre da moral, como era dito no século XIX. Um mestre da moral, um grande exemplo, um exemplo a ser seguido pelas crianças, um exemplo de ética, de moralidade, por aí vai. Para um grande outro grupo, Jesus é sim um profeta grande e poderoso, milagreiro, principalmente no Brasil. É aquele que você fala o nome dele quando você está em apuros. Você não sabe mais o que fazer, não tem mais a quem recorrer, aí a gente vai a Jesus. Por quê? Porque Jesus tudo pode fazer. De fato, essas duas coisas estão corretas. De fato, Jesus é todo poderoso. E sim, se você recorrer a Ele, pela sua misericórdia, Ele pode sim te atender, com certeza. Mas infelizmente, os dois exemplos estão errados. Por quê? Porque estão louvando, ou se admirando, ou se maravilhando apenas por uma parte de Cristo. Paulo disse, Jesus é tudo em todos. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Mas aí vem o problema da tal da superficialidade. A superficialidade, irmãos, ela é um problema tão grande, porque ela se contenta com pouco. Pior, a superficialidade é mais ou menos assim, olha, eu conheço um pouco de cada coisa que tem no mundo. A pessoa que é superficial, ela busca ter, uma frase famosa, né, que se diz, por exemplo, um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Não sei se você já ouviu essa frase. Um oceano de conhecimento, um palmo de profundidade. Esse é o conhecimento que o mundo tem acerca de Jesus Cristo. Eles conhecem Jesus, principalmente o Ocidente. O Ocidente foi montado sobre os ombros de Cristo. É óbvio, isso é, a história conta isso. Todo mundo conhece a história do nascimento, a história da crucificação, os filmes dão conta disso e por aí vai. Mas será que eles sabem quem é Jesus? Como o Anderson muito bem abriu o culto dizendo, aquele bebezinho frágil da manjedoura. Ele é Deus encarnado. Ele é o Deus homem que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, talvez como aqueles doutores, a gente esteja nos concentrando mais naquilo que Ele pode fazer do que naquilo que Ele é de fato. Eu vou dizer para você o que Jesus é, mais uma vez. Ele é tudo em todos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz da vida. Ele é a razão da nossa existência.
Ele é aquele prometido desde os tempos antigos. Se não houvesse nascido, a gente já teria sido destruído. Não haveria esperança para nós. Ele é o buraco, ele é o vazio que falta em você. Ele é aquele sentimento que você tem, né? Que você não consegue preencher com mais nada. É ele que está faltando no teu coração. Esse é Jesus. Mas em terceiro e último lugar, a terceira grande distração, também somada a essa, é a história. Ai, irmãos, como me dói esse ponto. Os irmãos sabem que eu gosto de história. Como me dói esse ponto. E eu estou falando da história do Natal. Eu estou falando da história do Natal. Você pode ver, em muitos lares não falta o presépio. Né? A gente assistiu, a gente viu pela TV, né? Os programas, os canais do YouTube. Tava todo, parece que esse ano foi até maior, né? Acho que eu tive essa impressão, talvez pela pandemia, né? O pessoal estava mais preocupado com o Natal. Eu vi, irmãos, ateu, né? Um grupo, eu não vou dizer o nome não, mas uns 2 ateus aí falando do sentido do Natal. Tem um que está vendendo um curso na internet, está aberto lá, se você quiser ver. Depois eu falo o nome dele, se alguém quiser saber. Aí o cara está vendendo um curso lá. Olha, é ateu vendendo um curso, o sentido do Natal. Eu olhei isso e falei, tá bom. Pelo menos ele está falando de Jesus, não está falando do diabo. Mas veja, irmãos, isso, infelizmente, mais atrapalha do que ajuda. Porque conhecer a historinha do Natal, todo mundo conhece. Saber como se deu a história, e a história é boa, é bela, é dinâmica, é legal, é cheia de surpresas. Né? Eles estão indo fazer um recenseamento, precisam fazer uma caravana até Belém, Maria está grávida, quase a ponto de dar à luz, chega lá, aquela correria, não tem lugar, e aí acontece, a gente não sabe onde, né? Eu não sei se você sabe, mas o presépio não é canônico, então a gente não sabe se foi numa estrebaria, a gente não sabe se foi numa caverna, provavelmente, vão dizer os historiadores, foi numa caverna, inclusive, mas enfim, mas aí fica bonito, né, pro presépio, tem aqueles animaizinhos ali do lado, enfim, né? Tem uma manjedoura, então, ao que tudo indica, mas enfim, a coisa acontece ali, uma estrela brilhando no céu, os pastores sendo visitados no meio do campo, os anjos louvando e cantando, enfim, você tem uma história maravilhosa. Você tem um casal pobre, insignificante, numa cidade insignificante, recebendo em seu bem o Rei dos Reis. Mas, infelizmente, nem isso as pessoas sabem. Quando a gente fala Rei dos Reis, a gente não está falando Rei de Reis. A gente está falando Rei de todos os reis. Senhor dos senhores. Deus em carne, habitando entre nós. Jesus Cristo fez o que nenhum outro Deus ousou fazer. E nunca fará. Né? Como os deuses da mitologia grega, que possuíam uma mulher, por exemplo, né? Que forçavam uma mulher, né? Que dormiam, faziam sexo com uma mulher, e ali tinham um semideusinho no ventre daquela mulher. Não foi isso que Deus fez. A virgem conceberá e dará luz a um filho. Veja que até o milagre é belo, não é assustador. O anjo visita Maria, e aí, pelo poder do Espírito Santo, ela então concebe. Essa é a narrativa. Mas veja, muito mais de saber o que aconteceu, a gente precisa lembrar por que aconteceu. Por que Jesus teve que nascer? Por que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós? E para resumir essa resposta, a gente não tem mais tempo. Claramente, Jesus fez isso por causa de mim e de você. Ele fez isso porque o pior da criação, nós, seres humanos, rebeldes, iracundos, maldizentes, idólatras, fugitivos de Deus, é isso que nós éramos. É isso que nós somos sem Cristo. A palavra de Deus diz que o pecado causa separação, Isaías 59, entre Deus e nós. O pecado expulsou não apenas o primeiro casal do jardim, mas todos nós da presença de Deus. É isso que a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Mas a Bíblia também diz em Gênesis capítulo 3, verso 15. Lá atrás, lá no início, antes do casal ser expulso do Éden, eles não são expulsos sem antes receberem uma pequena promessa na mão. Olha, vocês estão expulsos daqui, mas calma, leva isso aqui com vocês. E a promessa foi que da semente da mulher haveria um descendente.
E ele ainda diz, olha, você, serpente, ferirá o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Ou melhor, esmagará a cabeça da serpente. Querendo dizer do quê? Inclusive, não quem é, mas qual seria a sua missão? A cruz do Calvário. Na cruz ele foi ferido, mas na ressurreição ele esmagou a cabeça da serpente. Não é tanto o que é o Natal, mas por que o Natal? E veja, para encerrar de uma vez por todas, nessa história a gente aprendeu, tem um casal desesperado procurando o menino Jesus, porque achavam que Jesus estava perdido na cidade. Quando encontram Jesus, o que Jesus fala para eles? Por que vocês estão me procurando? Eu tenho cara de perdido? Quem tem cara de perdido são vocês. A brincadeira aqui é o seguinte, irmão. É que se você perder Jesus de vista, não é Jesus que está perdido, é você que está perdido. E aí eu quero dizer para o seu coração, se você que está aqui essa noite e ganhou essa maravilhosa oportunidade, como eu disse, você não está aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas, você está no exato lugar que Jesus queria que você tivesse. Se você olha para o teu coração e você se sente perdido, eu não estou dizendo que você está perdido, não sei, talvez você se sinta perdido. Buscou talvez significado em um monte de coisas, buscou felicidade em um monte de outras coisas, mas fica ainda aquele vazio insistente no nosso coração. O que nós chamamos de carência total. Nada pode preencher a carência do coração do homem, a não ser o poder de Deus, a não ser a presença do menino Jesus. Veja que a história só acaba quando a família de Jesus chega até Jesus. Só que hoje a coisa se inverte, né? Não somos nós que vamos atrás de Cristo, é Ele que vem atrás de nós. E eu creio, irmãos, que Ele pode fazer isso essa noite. Então, se você está aqui e você está sentindo no teu coração perdido, sem significado, com dor, sofrendo, escute isso. O bebê da manjedoura é Deus Todo-Poderoso. A manjedoura é seu trono e a cruz sua missão. Nessa noite, Jesus vai te surpreender. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos a Deus em oração. E se você está perdido, faça essa oração inicial comigo. Em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Mas inicialmente, Senhor, eu quero apresentar a Ti esse coração que está vazio, Senhor. Triste, perdido. Talvez tentando sustentar, Deus, uma máscara ou talvez uma reputação. Talvez tentando sustentar um orgulho, mas a verdade é que o seu coração está vazio. Talvez tenha comprado muitas coisas nesse final de ano. Talvez preparado festas lindas. Talvez a mesa ficou farta, a família ficou reunida, mas o coração continuou vazio e sem significado. Talvez nem as bebidas, nem os vícios, nem nada mais consegue distrair esse coração. Ah, Senhor, isso é um sinal. O nosso coração dizendo, eu nasci para Ele. Eu existo para Ele. E eu não vou descansar enquanto não encontrar Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, Senhor, a minha oração não é para que essa pessoa te encontre, mas para que o Senhor encontre ela.